No altar da antiga igreja de São Vicente de Fora, em Lisboa, o coração de Miguel batia descompassado enquanto olhava para Tiago, seu noivo, com um sorriso forçado. O padre, um homem idoso de olhos penetrantes, ergueu a mão de repente, interrompendo a cerimônia no momento em que os votos estavam prestes a ser trocados. Pare. Há algo errado aqui, disse ele, apontando para uma cicatriz discreta no pulso de Miguel, uma marca que contava uma história de dor e segredos que ninguém na família conservadora dele imaginava. Miguel sentiu o mundo girar. A família, sentada nas primeiras fileiras, murmurou em choque, enquanto Tiago, com os olhos cheios de confusão e raiva, exigiu uma explicação. Aquela cicatriz era o resquício de uma tentativa de suicídio anos atrás, quando Miguel lutara contra sua orientação sexual em uma sociedade portuguesa ainda marcada por tradições católicas rígidas. Ele havia escondido tudo para chegar até ali, mas agora, exposto diante de todos, o sonho de um casamento gay legalizado em Portugal desmoronava. Tiago, um arquiteto bem-sucedido de 32 anos, nascido em Porto, sempre fora o mais confiante dos dois. Ele crescera em uma família liberal, onde a aceitação da diversidade era natural. Conhecera Miguel em uma conferência de design em Lisboa, 3 anos antes. O que começou como uma amizade profissional evoluiu para um amor profundo, mas turbulento. Tiago insistira no casamento, acreditando que era o passo lógico para solidificar sua união, apesar das resistências de Miguel. Miguel, por outro lado, era um professor de história de 30 anos, vindo de uma pequena vila no Alentejo, onde as normas sociais eram sufocantes. Seus pais, devotos católicos, viam o homossexualismo como um pecado imperdoável. Ele passara a adolescência reprimindo seus sentimentos, namorando garotas para manter as aparências. Quando se mudou para Lisboa para estudar, finalmente encontrou liberdade, mas o peso do passado o perseguia. Conhecer Tiago foi como um raio de esperança, mas também um gatilho para conflitos internos. Após a interrupção do padre, a igreja esvaziou-se em meio a sussurros e olhares julgadores. Miguel e Tiago foram para o apartamento deles em Alfama, um bairro pitoresco com vistas para o Tejo. "Por que você nunca me contou sobre isso?", perguntou Tiago, a voz tremendo de traição. Miguel sentou-se no sofá, as mãos trêmulas. "Eu tinha medo. Medo de que você me visse como fraco, medo de que isso destruísse tudo." Tiago andou de um lado para o outro, processando a revelação. Ele sempre soubera que Miguel lutava com aceitação, mas não imaginava a profundidade da dor. Naquela noite, enquanto a cidade de Lisboa pulsava com vida noturna, os dois discutiram até o amanhecer. Tiago queria entender, sua família sabe. Miguel negou com a cabeça. "Eles acham que sou hétero. Vim para Lisboa para estudar, mas na verdade, para fugir." Tiago sentiu uma pontada de raiva. Ele havia pressionado pelo casamento público, ignorando os sinais de hesitação de Miguel. Agora, percebia que sua insistência poderia ter sido egoísta. No dia seguinte, a notícia se espalhou pelas redes sociais. Amigos em comum postaram sobre o casamento interrompido, e comentários homofóbicos surgiram. Em Portugal, embora o casamento gay fosse legal desde 2010, a sociedade ainda dividia opiniões, especialmente em círculos conservadores. Miguel recebeu mensagens de apoio de alguns colegas, mas também ameaças anônimas. Ele se trancou no quarto, revivendo memórias dolorosas. Flashback: aos 18 anos, Miguel descobrira sua atração por homens ao se apaixonar por um colega de escola. Tentara ignorar, mas o stress levou a uma depressão profunda. Em uma noite chuvosa no Alentejo, ele cortara os pulsos, mas sobrevivera graças à intervenção da mãe, que pensara ser um acidente. Ela o mandara para terapia, mas o terapeuta, influenciado por visões religiosas, sugerira cura através da fé. Miguel fingira melhora, mas carregava a cicatriz como um lembrete. Tiago, determinado a salvar o relacionamento, marcou uma sessão com um terapeuta especializado em questões LGBT. "Nós precisamos enfrentar isso juntos", disse ele. Miguel concordou relutantemente. Na sessão, o terapeuta explorou os medos de Miguel, o pavor de rejeição familiar, a culpa católica internalizada. Tiago ouviu, sentindo culpa por não ter notado antes. Enquanto isso, a família de Miguel, alarmada com os rumores, ligou insistentemente. Sua mãe, Dona Maria, uma viúva devota, exigiu que ele voltasse para casa. "O que é essa loucura de casamento com um homem? Você está possuído."
Miguel desligou, mas o peso aumentava. Ele começou a questionar se valia a pena prosseguir. Tiago, por sua vez, enfrentava seus próprios demónios. Ele havia perdido um ex-namorado para o suicídio anos antes, o que o tornava hipervigilante. Eu não posso te perder, Miguel, confessou ele uma noite, abraçando-o. Mas Miguel se afastava, temendo que sua fragilidade destruísse Tiago. O conflito escalou quando um amigo em comum, Pedro, revelou acidentalmente mais segredos. Pedro, que conhecera Miguel em uma fase experimental, mencionou casualmente uma aventura passada. Tiago, ferido, confrontou Miguel. Há mais mentiras. Miguel admitiu que, no início do relacionamento, tivera dúvidas e saíra com outro homem. Foi um erro, eu estava confuso. A traição abalou Tiago. Ele saiu de casa, perambulando pelas ruas de Lisboa, refletindo sobre o preço do amor. Em um café à beira do rio, ele chorou, questionando se poderia perdoar. Miguel, sozinho, escreveu uma carta de despedida, mas rasgou-a, decidindo lutar. Ao final do primeiro file, o casal se reconcilia temporariamente, mas atenção para. Miguel promete transparência, e Tiago aceita, mas ambos sabem que o caminho à frente é árduo. Dias após a reconciliação frágil, Miguel recebeu uma visita inesperada. Seu irmão mais velho, João, chegou de surpresa do Alentejo. João, um agricultor conservador de 35 anos, era o protetor da família. Mãe está destruída. Ela acha que você enlouqueceu, disse ele, sentando-se na sala com uma expressão severa. Miguel, nervoso, explicou sua orientação, mas João interrompeu. Isso é contra Deus e a natureza. Volte para casa e arrume uma mulher decente. Tiago, que chegara do trabalho, interveio. Isso não é uma escolha, João. Nós nos amamos. João riu sarcasticamente. Amor. Isso é pecado. Pense no que está fazendo com a família. A discussão esquentou, com João ameaçando contar tudo aos parentes distantes. Miguel, dividido, pediu tempo, mas João partiu furioso, deixando um ultimato: ou você acaba com isso, ou não é mais da família. O incidente abalou Miguel profundamente. Ele começou a duvidar de sua decisão, revivendo memórias de infância onde o pai, falecido, pregava valores tradicionais. Homens de verdade casam com mulheres e têm filhos, ecoava em sua mente. Tiago notou a mudança. Miguel se tornara distante, evitando intimidade emocional. Em uma tentativa de reconectar, Tiago planejou um fim de semana em Sintra, o palácio romântico perto de Lisboa. Caminhando pelos jardins exuberantes, eles conversaram sobre sonhos. Eu quero uma vida com você, sem máscaras, disse Tiago. Miguel sorriu, mas internamente lutava com a culpa. Naquela noite, em um hotel charmoso, Miguel confessou: tenho medo de te arrastar para o meu caos. De volta a Lisboa, a pressão social aumentou. No trabalho, colegas de Miguel cochichavam sobre o professor gay. Um aluno conservador reclamou aos diretores, alegando que Miguel influenciava negativamente. O diretor, simpático, defendeu-o, mas alertou: seja discreto. Miguel sentiu-se sufocado, questionando se valia expor-se. Tiago, por sua vez, enfrentava desafios profissionais. Seu chefe, em uma firma de arquitetura, era homofóbico velado. Após rumores do casamento interrompido, Tiago perdeu um projeto importante. Eles preferem alguém estável, confidenciou um amigo. Ele começou a ressentir Miguel por não ser mais assertivo. Um ponto de virada veio quando Miguel atendeu uma ligação anônima. Era um ex-amante, Ricardo, que ouvira sobre o incidente. Ricardo, um ativista LGBT em Lisboa, ofereceu apoio. Você não está sozinho. Há comunidades aqui. Miguel encontrou-se com ele em um café, buscando conselho. Ricardo compartilhou sua história de coming out doloroso, inspirando Miguel. Mas Tiago descobriu o encontro e interpretou mal: você está me traindo de novo. Acusou, ciumento. Miguel negou, explicando, mas a desconfiança cresceu. Eles brigaram feio, com Tiago saindo para ficar com amigos. Sozinho, Miguel refletiu sobre suas escolhas: esconder ou enfrentar. Enquanto isso, Dona Maria viajou para Lisboa, determinada a salvar o filho. Ela chegou ao apartamento, chorando: volte para casa, Miguel. Isso é uma fase.
Miguel, com Tiago ao lado, finalmente confrontou a mãe: eu amo Tiago. Isso é quem eu sou. Dona Maria, chocada, contou sobre o pai. Seu pai morreria de vergonha. Ela partiu magoada, cortando contato temporariamente. O isolamento familiar devastou Miguel. Ele entrou em depressão, faltando ao trabalho. Tiago, preocupado, procurou ajuda. Eles voltaram à terapia, onde o terapeuta enfatizou comunicação. Vocês precisam se apoiar, não se culpar. Gradualmente, Miguel começou a se envolver com a comunidade LGBT local, participando de reuniões. Lá, ouviu histórias semelhantes, ganhando força. Tiago, orgulhoso, o acompanhou. Mas uma traição iminente pairava. João, em segredo, contatou um grupo conservador para intervir. Ao final deste file, o casal planeja um novo casamento discreto, mas João aparece com aliados, criando um confronto dramático. Miguel deve escolher família ou amor. O confronto com João aconteceu em uma praça movimentada do Bairro Alto. João, acompanhado de 2 primos conservadores, abordou Miguel e Tiago durante um passeio. Isso acaba agora, gritou João. Você está destruindo a família. Tiago defendeu: deixe-nos em paz. A discussão atraiu olhares, e um dos primos empurrou Tiago, iniciando uma briga física. Policiais intervieram, separando-os. Miguel, abalado, levou Tiago para casa com um hematoma no rosto. Isso é o preço que pagamos? Perguntou Tiago, amargo. Miguel chorou: eu não queria isso. Naquela noite, eles discutiram o futuro. Tiago sugeriu mudar para o Porto, onde sua família apoiava. Miguel hesitou, ligado a Lisboa. A mídia local pegou a história. Um jornal sensacionalista publicou: briga familiar por casamento gay. Comentários online dividiram-se: apoio progressista versus condenação tradicional. Miguel recebeu ameaças, forçando-o a bloquear redes sociais. No trabalho, o diretor o suspendeu temporariamente por distração. Dona Maria, influenciada por João, enviou uma carta: escolha Deus ou perca sua herança. Miguel leu, dilacerado. Ele amava a família, mas odiava a hipocrisia. Flashback: na infância, via o pai bater em um vizinho gay, internalizando o ódio. Tiago, sentindo o fardo, confidenciou a um amigo: estou perdendo ele para o passado. O amigo aconselhou paciência. Tiago decidiu confrontar João pessoalmente. Encontrou-o em um bar: Miguel é seu irmão. Apoio. João riu: você o corrompeu. Mas sementes de dúvida foram plantadas. Miguel, buscando clareza, visitou um mosteiro em Belém. Rezou, questionando sua fé. Um monge simpático ouviu: Deus ama todos. Isso deu esperança. De volta, propôs a Tiago: vamos tentar de novo, mas devagar. Mas uma traição veio de Ricardo. Ele, ciumento de Tiago, vazou detalhes íntimos para a imprensa. Tiago descobriu: você confiou nele. Miguel, inocente, negou envolvimento. A confiança quebrou novamente. Eles separaram temporariamente. Miguel ficou com um amigo, refletindo. Tiago viajou para o Porto, reconectando com a família. Lá, sua mãe disse: o amor verdadeiro resiste. Miguel, sozinho, enfrentou demónios internos. Tentou suicídio novamente, mas parou, ligando para Tiago. Eu preciso de você. Tiago voltou correndo. Reconciliados, planejaram contra-atacar, processar por assédio. Mas João revelou um segredo: o pai de Miguel tivera um caso gay, hipocrisia suprema. Isso abalou tudo. Miguel confrontou Dona Maria, porque escondeu. Ela admitiu, chorando. A família começou a rachar. Ao final, o casal fortalece, mas a sociedade pressiona mais. Com a revelação sobre o pai, Dona Maria começou a questionar suas crenças. Ela visitou Miguel em Lisboa, pedindo perdão. Eu tive medo, como você. Eles choraram juntos, iniciando reconciliação. João, porém, resistiu, cortando contato. Tiago e Miguel, mais unidos, retomaram planos de casamento. Escolheram uma cerimônia civil simples na Câmara Municipal de Lisboa.
Convidados eram amigos progressistas. Mas pressões sociais persistiram. No trabalho de Tiago, ele foi demitido sob pretexto. Eles não querem controvérsias. Furioso, processou por discriminação, ganhando apoio de ONGs LGBT. Miguel, de volta ao ensino, enfrentou protestos de pais conservadores. Um debate escolar sobre direitos LGBT virou caos. Ele defendeu: amor não tem gênero. Uma reviravolta, Ricardo, arrependido, confessou o vazamento. Tiago confrontou: você quase nos destruiu. Ricardo pediu desculpas, mas dano estava feito. O casal debateu a adoção futura, sonhando com família. Mas medos de Miguel sobre criar filhos em sociedade hostil surgiram. Em uma manifestação LGBT no Marquês de Pombal, eles marcharam, ganhando visibilidade. Mídia positiva seguiu, mas atas atacaram online. João, isolado, sofreu acidente agrícola. Miguel visitou no hospital: somos família. João, enfraquecido, admitiu erros. A família se reuniu, curando feridas. Dona Maria abençoou o casal. Mas uma escolha moral: Tiago recebeu oferta de emprego no exterior. E se formos para a Espanha? Miguel hesitou, ligado a Portugal. Eles decidiram ficar, lutando localmente. Ao final, casamento se aproxima, mas tensão permanece. O dia do casamento civil chegou. No salão da Câmara, com vistas para o Tejo, Miguel e Tiago trocaram votos. Amigos aplaudiram, Dona Maria chorou de alegria. João, presente, apertou mãos relutantemente. Mas pós-casamento, desafios surgiram. Vizinhos conservadores hostilizavam. O casal mudou para um bairro mais inclusivo em Lisboa. Tiago venceu o processo, ganhando indenização. Usou para fundar grupo de apoio LGBT. Miguel escreveu livro sobre sua jornada, inspirando outros. Uma crise: um amigo do casal sofreu ataque homofóbico. Isso abalou-os, questionando segurança. Eles debateram ativismo versus descrição. Miguel optou por voz alta, Tiago por cautela. Conflito interno: Miguel sentiu atração passageira por outro, mas resistiu, confessando a Tiago: somos humanos. Tiago perdoou, fortalecendo laços. Família expandiu, adotaram um cão, símbolo de compromisso. Em férias no Algarve, refletiram sobre a jornada. Mas uma traição final: um primo vazou fotos íntimas. Escândalo surgiu. Eles enfrentaram juntos, processando. Sociedade mudou ligeiramente, com leis mais protetoras. Ao final, eles prosperam, mas pagam preço emocional. Anos após o casamento, Miguel e Tiago construíram uma vida estável. Miguel tornou-se ativista, palestrando sobre saúde mental LGBT. Tiago projetou espaços inclusivos. Mas cicatrizes permaneceram. Miguel teve recaídas depressivas, mas terapia ajudou. Família reconciliada: João casou, tendo filhos, e aceitou o casal em reuniões. Sociedade portuguesa evoluiu, mas preconceitos persistiam em áreas rurais. Eles adotaram uma criança, enfrentando burocracia e julgamentos. Em um aniversário, refletiram sobre escolhas, traições, perdas, mas amor venceu. Miguel questionou: valeu o preço? Tiago respondeu: sim, por nós. A história termina com eles caminhando pelo Tejo, simbolizando resiliência. Mas foi certo esconder segredos inicialmente, ou transparência total teria evitado dor.